Vamos lá, gente. Vamos lá. Quer tirar Paulo Guedes, quer tirar todo mundo, quer derrubar o presidente. Eu faço aqui com muita frequência uma pergunta, né? Fui eu que mudei? Quem mudou? Né? Quem mudou, de fato? Eu reconheço uma mudança de tom da minha parte, quando eu entendi melhor o que estava acontecendo, o big picture. Mas eu não mudei nada em relação à minha postura. Já essa patota, né? Eu dou um exemplo. Carla Zambelli, deputada Carla Zambelli, ela era dos movimentos de rua, de mobilização pelo impeachment da Dilma, vem para a rua, escreveu livro, eu assinei a orelha, né? Virou deputada bolsonarista, até por motivos óbvios, ela precisa defender o governo, o presidente em tudo, por isso mesmo eu já fiz várias críticas a ela em vários momentos, né? Talvez a mais dura tenha sido quando ela disse num palanque que presidente Bolsonaro, nós te amamos. Eu não gosto dessas coisas em política, acho muito ruim, né? Amar político. Mas, enfim, entendo a retórica, não preciso voltar nisso, mas a Carla Zambelli foi uma das grandes responsáveis por isso aqui, ó. O pichuleco do Renan Calheiros, o Canalheiros. Ela continua mantendo a mesma postura. Ela continua batendo de frente com essa figura abjeta da política, que eu chamo carinhosamente de Munha, a múmia eterna, que estava lá no Collor mandando e até hoje mandando, e como manda, né? A ponto de impor esse grau de constrangimento ao próprio Senado, ao MDB, seu partido. Podia ter escolhido qualquer outro. Então, nós vamos hoje tratar aqui da guinada da patota, da mídia, em relação ao Renan. E a turma de direita, que eles chamam de gado bolsonarista, não continua detonando o Renan Calheiros. Quem mudou? Essa é a pergunta. Quem mudou? Então vamos começar pelos antas. Né? Vamos começar pelos antas. O Diogo Mainardi parece que considera o Renan uma fonte muito fidedigna, né? Quer dizer, não tem nenhuma crítica. Quando é o Bolsonaro, ele ridiculariza. Quando é o Guedes, quando é qualquer um do governo, ele ridiculariza, ele confronta, ele adjetiva, ele xinga. O Renan, não. Renan fala em punição imediata de quem contribuiu com mortes na pandemia. Ainda em seu primeiro discurso como relator, Renan Calheiros diz que a comissão precisará encontrar os culpados. Uau, Diogo! Muito boa a sua chamada. Muito séria. Porque vem de uma figura muito séria da política. Né? Renanzinho diz que tem que ter punição imediata, buscar os culpados. E aí você vai lá, como um bom assessor de imprensa, porque esse é um papel de assessoria de imprensa, e puxa a frase e joga exatamente como faria alguém que o Renan paga para disseminar aquilo que ele diz e o peixe que ele quer vender. Via de regra, peixe muito podre. Né? Então, perceba a postura pouco crítica, logo de um jacobino, né, que se diz jacobino, que corta a cabeça até de amigos, como ele disse para o Reinaldo Azevedo. Né? A postura de um jacobino que xinga de burro, de genocida, de assassino, de ladrão, de corrupto, que é cadeia para o Bolsonaro. O Renan, não. O Renan é uma fonte, ele, né, praticamente um bastião da ética. Né? Ele está cobrando, temos que ter punição imediata para esses culpados. E aí o Diogo vai lá como um bom vassalo, que chama, capacho, e publica a fala, quoted, do senador, respeitado senador. Né? Mas a coisa vai piorando. Vocês lembram daquele que apanhava, intelectualmente falando, todo dia do Caio Coppola na CNN? Lembra? Aquele advogado de bandidos? Né? O Augusto Botelho fez um pouco pior. Né? Não precisa gostar do Renan para apoiar o discurso dele como relator da CPI. Esse endossou mesmo. Esse endossou, chancelou. Ai, olha, veja bem, você pode até não gostar do Renan, mas, sempre tem o mais. Mas, Renanzinho, que discurso
Bonito, hein? Você é o máximo, Renan, nós chamamos. E quem curtiu? Petra Costa. Quem é Petra Costa? Você não deve nem lembrar, né? É aquela herdeira de uma empreiteira ligada ao esquema de corrupção com o PT, que fez um pseudo-documentário enaltecendo a quadrilha. Que coisa fofa. Como são fofos. Eles gostam do Renan. Eles podem fingir que não, mas eles gostam. Por quê? Porque o Renanzinho, Munha, atleta, é um instrumento útil para tentar derrubar o Bolsonaro. E eles só pensam nisso. Dormem, acordam pensando nisso. Prisão de ventre, culpa do Bolsonaro. Dor de dente, culpa do Bolsonaro. Morreu mais gente na Índia, culpa do Bolsonaro. O clima está aquecendo, culpa do Bolsonaro. A Janaína Pascoal, né, chegou a ironizar um pouco isso. Né? Ela escreveu, gente, está hilário ver colunistas festejados adulando o Renan Calheiros. Esse pessoal não lê o que escreve? Risos. Janaína, eles leem, eles só não têm nenhum compromisso com a coerência, com a verdade, com a lógica, com a ética. É só esse o ponto. Se Renan é útil para o grande objetivo deles, Renan está perdoado de qualquer pecado. Veja que no 3 em 1 de hoje, nós abrimos falando da revogação da prisão do Eduardo Cunha, que andou dando declarações aí que se fosse hoje ele apoiaria o governo Bolsonaro, foi o nosso malvado favorito número 2, porque foi aquele que pautou, sob muita pressão, o processo de impeachment, até porque só tinha que ser ele, que era o presidente da Câmara, e eu fui muito claro em dizer o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É corrupto? Tem que pagar pelos pecados, pelos crimes. Ponto. Então, qual a dificuldade que a minha colega de bancada tem de criticar o Renan? Ela não consegue. O moderador ainda tentou. Mas você acha que foi um erro tê-lo na CPI? Não responde. Mas você acha que prejudica a imagem da CPI? Não responde. Ou responde, né? Não, é legítimo, como qualquer outro senador. Isso chama-se passar pano. E ainda diz que os bolsonaristas estão incomodados com a relatoria do Renan. Não, minha querida Amanda. É o Brasil decente que está incomodado. Qualquer pessoa deveria estar incomodada. Porque é o Renan. Agora, olha que incrível. O Renan Calheiros, essa figura, que já declarou apoio ao Lula, que já declarou que o Bolsonaro é o culpado, é tratado como independente pela mídia. Independente. Senador independente na hora de dividir o bolo. Tem os opositores, os bolsonaristas e os independentes. Ele é independente. Olha o escárnio. Agora, o senador Eduardo Girão, que é um sujeito sério, que é um cara que diverge de várias pautas importantes do governo, para citar uma, e que ele é metralhado por isso diariamente por bolsonaristas, a pauta de armas. Ele é desarmamentista. Ele é independente. E ele está lutando para tentar resgatar o mínimo da imagem dessa CPI circense. Começou colhendo assinaturas para tornar o escopo mais abrangente, para não virar aquela coisa ridícula do Randolfo Rodrigues, petista, defensor da esquerda radical, que queria limitar o escopo à suposta omissão do governo em Manaus. Então ele está lutando pelo Senado, pela imagem do Senado. Ele